Eu, né? Amei. Gente, aqui nesse clima descontraído já, começamos mais um episódio. A gente conversou com vocês que dezembro inteiro seria um mês cheio de episódios com pessoas muito importantes pra gente, com cidadãos do mundo dos mais diversos. E a gente tá aqui hoje com a Bia, uma honra estar com ela, pra ouvir um pouquinho, assim, tipo 1% das histórias que ela tem caminhando aí por esse mundo, atravessando experiências, trabalho. Já já a gente vai apresentá-la um pouquinho melhor. E aí, Nath, como é que tá a emoção? Eu tô super emocionada, né, com esse momento aqui que a gente tá vivendo, de terceira temporada, de episódios presenciais. Tá sendo muito diferente pra gente essa experiência e a gente trouxe só convidados muito especiais. Eu tô honrada. Exatamente. E a Bia, ela já faz parte da nossa jornada, né? A gente já conhece, mas eu ficava assim, vamos guardar ela pra São Paulo. Isso, no presencial a gente chama. Porque vai ser especial esse momento, né? De ter ela presencial aqui e viver isso. Então eu tô muito feliz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente vai trocar muita experiência boa da sua vida, como cidadã do mundo, tá? Porque você também é. A gente vai falar sobre isso. O que é o cidadão do mundo, né? E seja bem-vinda, se apresente um pouquinho aí, em suas palavras, quem é a Bia Brito? Em minhas palavras, quem é a Bia Brito? Mulheres, muito obrigada pelo convite. Eu também estou muito feliz de estar aqui e fico honrada de vocês terem me guardado para o presencial, porque eu acho que essa conversa, esse diálogo aqui, olho no olho, é totalmente diferente, ele tem um impacto, a gente aqui acaba entrando num fluxo e numa conexão que é diferente da tela, a gente sabe disso, apesar de a internet reduzir distâncias, é muito bom estar no olho, então também estou muito feliz de estar aqui. E eu acho que essa troca vai ser bastante interessante. Eu sou a Bia Brito, cidadã do mundo, eu me reconheço como uma mulher que é extremamente dinâmica e plural, e esse dinamismo, ele também se reflete nos meus movimentos. Diante da vida, do trabalho, pelos lugares que eu passei, a gente vai entrar nisso ao longo aí do episódio. Profissionalmente, eu trabalho hoje com comunicação pessoal, mais especificamente com marcas pessoais também, direcionando criativamente projetos, narrativas, sejam visuais, verbais, sejam musicais, né, sonoros, para direcionar assertivamente a tradução de tudo aquilo que é a nossa história, nossos valores e também de uma maneira mutante. Eu acredito muito que um posicionamento genuíno passa por abraçar a nossa multiplicidade. Então, a minha trajetória, acho que toda a minha história passa por isso, assim, a diversidade, a pluralidade, essa inquietação de não seguir um único caminho ou fazer uma coisa só. E o bom de te chamar para o episódio presencial é que a gente inaugura aqui o ponto de partida itinerante, então pode ser que a gente grave com a Bia de novo em outro lugar do mundo. Lugar do mundo. É isso, exatamente. E até já puxa esse gancho do seu trabalho, de você estar cada hora em um lugar, né? Isso. A gente vê isso. A Bia é chique, ela trabalha, mora na Argentina. É isso? Conta exatamente. Pra gente, assim. E também como é que você vê a reação das pessoas quando você tenta explicar ou não tenta explicar um pouco desse dinamismo que você falou? Eu acho que, infelizmente, eu ainda acho que gera um estranhamento nas pessoas pelo estilo de vida que eu construí e desenhei pra mim. Especialmente com uma mulher que é casada e que tá pelo mundo andando e viajando, muitas vezes sozinha. Então, esse ano eu lembro que eu passei 40 dias no Porto, em Portugal, e algumas pessoas vieram perguntar assim, por que eu fui pra lá? E é estranho ainda quando a mulher se coloca em algum espaço porque simplesmente ela quer. Então, eu vim pra cá porque eu quis vir. Eu tinha um trabalho específico, mas talvez se fosse só pelo trabalho eu passaria uma semana lá, 10 dias. Mas eu quis passar essa temporada fora, eu construí isso. Então, eu tenho ainda existe esse estranhamento, porque não é um lugar comum, mas ao mesmo tempo eu sinto que ir construindo esses espaços também tem um fator inspiracional e de viver alinhada com o que eu acredito e, de repente, poder ser exemplo para novas possibilidades e outros jeitos de viver a vida, né? Eu sempre tive dificuldade de definir um lugar que eu iria morar ou onde você se vê daqui a X anos. Se eu recordar, eu tenho 32 anos hoje, mas se eu recordar ao longo de toda a minha trajetória, infância, adolescência, eu nunca tive essa clareza absoluta sobre o lugar específico onde eu iria estar. Ou onde que daqui a 3 anos eu não sei dizer pra vocês onde eu vou estar morando. Isso era visto como ruim, né? Que a gente fala. Era ruim, perdido, então eu não tenho... E eu nunca consegui ter. Porque minha vida sempre foi tão dinâmica que eu aprendi muito cedo que
esse planejamento específico de ter certeza ou se prender a algo não faz sentido. E cada vez mais a vida foi ensinando, especialmente depois da pandemia e da minha grande mudança profissional, que é cada vez mais difícil planejar tão especificamente, né? Então esse movimento todo de repente entender que eu gosto de ter uma base, isso eu já aprendi sobre mim, eu gosto de ter uma base fixa, onde eu sempre retorne, mas está me movimentando, e é nesse movimento que eu me reconheço. Quando eu fico muito tempo sem ir e vir, é estranho pra mim, é muito estranho, é como se fosse um resgate mesmo de identidade, assim, quando eu vou. Uhum. E até falando dessa base que você falou, né? Eu já vi que várias vezes você tenta fazer a sua rotina, a sua vida no lugar onde você está. Uma mini base. É como se fosse uma mini base em cada lugar, não é? Como que é isso? Por que você precisa disso, assim? Eu reconheço, assim, se por um lado eu sinto essa necessidade de me deslocar. E olha que interessante, o movimento de deslocamento, e na pandemia foi onde isso ficou mais escrachado pra mim. Porque eu tinha vontade, cara, eu continuei treinando dentro do apartamento, por exemplo, mas eu precisava me deslocar de um ponto ao outro, então eu saía de carro pela cidade, pra eu me deslocar. Então, e aí eu me dei conta que eu gostava muito da corrida ou do ciclismo, por exemplo, porque eu me desloco. Então, correr na esteira ou ficar no mesmo lugar rodando não é a mesma coisa do que eu me deslocar de uma ponta a outra. É a minha maneira preferida. Então, esse lugar do ir de um lugar ao outro é muito importante pra mim. E apesar disso, de um lado, existe essa minha necessidade de dinamismo e mudança, mas por outro, eu sei que, como seres humanos, nosso cérebro, a gente precisa de um pouquinho de previsibilidade. Sim, Então, sim. se tudo muda o tempo inteiro e eu não tenho nenhuma referência, isso me desorienta também. Sim. Então, eu percebo que cultivar alguns hábitos, algumas atividades, algumas coisas, é como se fosse aquela corda de segurança. Eu enxergo como se fosse um corrimão. É a raia da piscina ali, é como se fosse uma estrutura, é um fio condutor que me estabiliza. Então tá tudo mudando ao redor, mas isso daqui permanece. Então são as pequenas rotinas e eu percebo que isso me estrutura. Então não é um lugar exatamente ou não é um espaço físico com pessoas, são hábitos, comportamentos que eu levo pra onde eu vou, isso me mantém comigo, sabe? Sim, nossa, faz muito sentido. Tem uma pessoa que eu sigo na internet, eu acho que vocês devem conhecer, que é a Tamara, que tá fazendo aquele... Isso, toda a trajetória ali de barco. E aí ela tem uma frase que cola muito com isso, assim, porque ela fala que pra você sair, pra você desembarcar de algum jeito, você tem que ter um ponto. Nosso grande projeto aqui chama ponto de partida. Então a gente valoriza e fala muito sobre esses pontos de partida. De onde você veio? Qual que é o lugar que você retorna ou se não faz mais sentido nenhum retornar, né? Eu tenho um ponto interessante até pra dividir sobre isso, porque esse ano foi um ano bem duro pra mim emocionalmente, a nível pessoal, várias coisas. E eu até escrevi um texto sobre isso na newsletter, eu acho que foi minha última ou minha penúltima newsletter, falando sobre, eu sempre soube que eu tinha esse comportamento meio passarinho, assim, que eu brinco, de sempre estar alçando voos muito altos e ser reconhecida por familiares, amigos, como uma pessoa muito corajosa, destemida e tudo mais. Apesar de que a gente sabe que o medo tá sempre juntinho ali debaixo do braço, né? E aí eu me dei conta só esse ano que toda essa minha coragem e esse meu ímpeto, esse comportamento de ir e de correr riscos, sempre foi ancorado nessa base que eu tinha muito sólida. Porque eu sempre fui, mas eu sempre tive a segurança que eu tinha para onde voltar. E isso, esse ano, escorreu um pouco entre os meus dedos, assim. Tanto por questões pessoais familiares, que eu tive alguns conflitos, quanto por não identificar em São Paulo esse lugar de retorno. Então, foi na época, hoje já tô ótima, fiz as pazes com a cidade, mas eu estava morando num lugar que eu não identificava como lá. Então, pela primeira vez eu ia, e quando eu voltei, eu me deparei com a realidade que eu não tô bem onde eu voltei. Eu não voltei para lugar nenhum. Então, parece que eu fiquei alguns meses meio suspensa, e isso me desorientou, foi muito ruim, me desestruturou emocionalmente, porque é como se eu tivesse perdido esse chão, esse amparo. Então, eu sempre vou, mas eu tenho um porto emocional aqui para onde retornar, que é um lar, é um espaço. E isso foi perdido um pouco, e isso impactou muito a maneira como eu me sentia. Impressionante. E até foi interessante você tocar nesse ponto, porque eu te vejo muito como, não sei se você se identifica assim, mas eu vejo muito um estado nômade, assim, de sempre estar mudando ali, etc., se deslocando e depois volta. E você se sente mais desapegada, assim, porque você tem que desapegar um pouco das coisas, não tem? Tipo, sei lá, se você quiser morar em vários lugares diferentes,
a casa, talvez, a decoração da casa, não vai ser uma coisa que você vai investir horrores, porque logo você muda, entendeu? Como que é isso pra você? Sim, eu tenho um grau de desapego acima da média, em termos de questões materiais. E aí eu percebo que, pra mim, existem critérios, assim como o comportamento e os hábitos, são espaços e lugares que eu posso tornar familiares. Então, sei lá, a primeira coisa que eu chego na cidade e vou localizar é onde é o supermercado, onde tem uma academia, onde eu posso estruturar minha rotina em torno daquilo. Um apartamento, um lugar que eu vou morar, também existem critérios e pontos que eu posso me identificar. Então, eu gosto de morar em andares mais altos, onde eu possa ter a vista do céu, possa ver o céu, ou, sei lá, paredes brancas, que seja mais iluminado, tem iluminação natural. Então, são alguns pontos em comum que, de certa forma, me levam para casa. E eu consigo tornar aquele lá. Eu vou buscando essas coisas. Nem sempre foi óbvio, demorei para entender, localizar que características eram essas. Mas eu venho me percebendo também um pouco mais... Aquela idade vai passando. Sentindo um pouco mais necessidade de fincar raízes em alguns nesses termos, de estar um pouco... E aí tem a ver com os meus últimos 4 anos, eu mudei muito. Eu tô há 2 anos em São Paulo, eu tive 4 casas aqui. Então eu tô muito cansada disso. Eu tô assim meio que no limite. Então isso de estar levantando acampamento eu não gosto. Por isso que eu falo, eu gosto de ter uma base. Uma coisa é fazer uma mala, passar uma temporada e voltar, mas a minha casa está lá, né? Então isso eu localizo muito bem. Você falou de nômade. E eu e a Bebe estávamos conversando antes de a gente começar aqui a gravação, quando eu cheguei, que eu entendo e me reconheço um pouco nômade, mas não naquele contexto, aquele rótulo do nômade, ou como a gente vê hoje do nomadismo digital, de estar a cada 3 meses mudando de país, levantando acampamento dentro de uma mala. Não consigo. Não dá pra mim, eu passo períodos nos lugares, tipo, maiores. Então, se eu for parar pra pensar, os últimos 8 anos, eu passei 2, 3 anos em cada cidade, mas eu fiquei 2, 3 anos na cidade. Eu não tô a cada 3 meses. Eu tenho uma tolerância hoje mais baixa com relação a isso. Então, eu acho que o meu desenho de vida ideal, inclusive, seria ter uma base, sei lá, na Europa e um apartamento aqui, outro ali. Eu tá sempre indo e ter um lugar fixo. Pra eu tô mim, nessa é também, desenho gente. de vida. Eu vim agora pra cá e eu tô tipo assim, eu acho que eu posso ter uma casa no Brasil, uma lá. Eu adoraria ter uma casa aqui e outra lá, que aí é a minha casa. Eu não tenho que arrumar nada, eu não tenho que pensar. Nossa, faz muito sentido. A Bia foi falando e eu fui lembrando um pouco assim da minha história, a gente estava comentando no último episódio. E pra mim foi o oposto assim, porque a gente mudou muito durante a vida inteira mudando. Os meus pais são muito nômades, muito nômades. E eu achava que eu também era muito nômade. Então, quando eles viviam esses processos assim de já fazerem um processo migratório, eles já estavam morando fora. Eu também não tinha raízes aqui. Então, eu lembro que lá em Brasília, quando eu morei sozinha, eu tinha uma cama, eu podia comprar uma cama. Mas eu colocava o colchão no chão. E eu, a Natália viu, eu durmo em qualquer lugar, eu tenho essa facilidade realmente. Hoje foi até bom, assim, pra mim, tem alguns benefícios. Mas eu lembro que na época eu tinha uma resistência de criar raízes em Brasília. Então, não gosto de Brasília, esse lugar não tem nada pra fazer aqui e tudo mais. E aí, eu, em terapia, trabalhei isso, assim. Foi uma virada de chave. Porque eu preciso reconhecer aquele lugar como minha casa, né? Porque senão eu fico com a vida suspensa. Você fica ali, isso aqui não é meu. Uma coisa que eu percebo também muito que me estabelece, assim, me ancora nos lugares, são as pessoas. Eu percebo que as minhas raízes estão menos associadas a espaços e coisas materiais e mais a pessoas e vínculos. Então, eu tenho muito a sensação de lar nos espaços onde eu passei, onde eu tenho pessoas com vínculos importantes. E eu me sinto em casa nesses lugares. Então, essa associação é bem, assim, específica minha também. É menos sobre o espaço físico e mais sobre as pessoas que estão ali, as memórias que eu construo, os vínculos. Faz muito sentido. E as pessoas você fica mais resistente, né, de com fazer certeza. novas amizades. Pra você falar, eu tô aqui temporário, não... E aí a gente tem uma resistência. Não vou me apegar a né? essa pessoa, porque vai que eu vou embora daqui. Sim. Isso é real. E você, as pessoas mais próximas, que são mais importantes pra você, estão perto de você ou estão longe? Isso acontece muito, né? Tá todo mundo longe. Assim, eu tô aqui há 2 anos, São Paulo, de todos os lugares que eu já morei, São Paulo foi o que eu tive mais dificuldade de fazer, construir vínculos, mas eu sou uma pessoa muito profunda, assim, então rapidamente eu aprofundo as relações a nível de conversa, vulnerabilidade e tudo mais. É fácil pra mim isso, eu nunca tive dificuldade de fazer amigos. São Paulo foi onde eu tive mais dificuldade pela dinâmica da cidade, tá todo mundo correndo, as pessoas são mais indisponíveis, então levou mais tempo pra eu construir isso. Então hoje aqui eu tenho pessoas super importantes, mas é como se eu tivesse pedacinhos meus
em várias cidades e países diferentes também. Então, essa minha necessidade também de estar me deslocando, indo para os lugares, é também para estar revendo essas pessoas. Sim. Então, eu tenho esse movimento de, cara, parece que por onde eu passo... Eu fiquei 40 dias em Portugal, no início do ano, e eu construí relações lá que eu vou levar para a vida e que, honestamente, eu estreitei laços e tenho uma intimidade, um afeto maior do que muitas cidades que eu já morei por bem mais tempo. E que eu nutro isso ativamente. Quando eu falei que eu ia viajar no final do ano, vou passar o Réveillon com esses amigos. Na casa deles. Então, assim, isso pra mim de estar aberta e quando há conexão e reciprocidade, eu não tenho essa proteção de, talvez eu vá sentir falta ou eu tô indo embora. Não, eu realmente nutro mesmo, na intensidade, mesmo que seja um período curto, sabe? Aproveitar o presente, realmente, né? Que a gente estava comentando até em outros episódios. Sim. E você falou sobre sentir que tem vários pedacinhos seus assim. Você acha que algum dia você vai estar completa? Ela acabou de falar que é profunda, a gente vai. A gente vai na... Não, porque eu acho que é um sentimento que muito imigrante se identifica. Que sempre existe uma falta, sempre tem falta. Uhum. Exatamente. E que assim, que talvez a gente era completo antes de movimentar. Quando eu não sabia, quando eu ainda não tinha essa consciência, falo por mim, de que eu podia ir pro mundo, né? Antes de pensar nisso, tava tudo bem. Não era uma questão. Não era uma questão, exatamente. Aí eu descobri que eu podia ir pro mundo, aí quis ir. Aí fui, e aí hoje eu tenho esse sentimento de que eu já falei pra Babi, sinto que eu sou uma personalidade lá, outra aqui. Nos idiomas. Aqui eu sou muito mais simpática, lá na França eu sou mais fechada. Tenho mais facilidade de fazer amizades aqui, né? Porque é isso, eu fui aprendendo, né? A me entender lá naquele lugar. Hoje eu gosto da minha personalidade na França, mas é diferente. E meu marido tá aqui comigo, a Babi tá vendo, ele mesmo falou, eu sou outro no Brasil, na França eu sou extrovertido e tal, aqui eu sou mais observador, né? Tô Ana, entendendo. Que é a nenenzinha dela, é outra pessoa. A gente ficou brincando que ela tava assim, jogada na piscina, e em Paris ela é a parisiense. Mais elegante. Lacinho no cabelo. O cabelo dela mudou, gente. Desde que minha filha enrolado. tá no Brasil, tá enrolado, tá cacheado o cabelo dela. Na França é liso. Então tudo muda, entendeu? E aí eu tenho esse sentimento assim de parecer que eu sou um pedaço lá, um pedaço aqui, e um pedaço em outro lugar. E eu me questiono, será que um dia eu vou ser inteira? Essa consciência do ir, que o mundo tá lá disponível pra mim, eu carrego desde muito nova. Então, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos, e eu já falava, minha mãe que conta, eu não lembro, que eu já passava pela cidade e falava, eu não consigo me imaginar morando aqui. Então, esse discurso... Em Fortaleza? Isso é importante falar, né? As raízes. Sou cearense. Morei em Fortaleza até 2017. Assim, seguido. Eu fiz 2 intercâmbios durante esse período, morei fora e voltei para casa dos meus pais. Eu saí, efetivamente, em 2017. Saí da casa deles. E eu nunca consegui me imaginar nessa dinâmica de vida que você passa, olha filho, eu estudei aqui, sua mãe aqui, e que eu observo hoje, meus amigos que estão lá, que todo mundo tá casado, começa a ter filhos, no mesmo momento, e aí os filhos começam a ser amigos. E esses dias eu tava pensando, cara, é assim que acontece, né? Esses filhos vão entrar na escola, eles vão ser colegas, e aí vão começar a namorar, e continuam ciclos. E os pais já eram amigos na época da escola, e os filhos estão namorando agora. Eu nunca consegui me imaginar ali, por mais que eu não soubesse porquê, de onde isso vem. É isso que eu ia falar, você não teve uma virada de chave, assim, foi sempre assim. Tive, meu sonho era fazer high school fora, estudar fora, meus pais não tinham condição de me mandar e não achavam que era uma idade muito nova, minha mãe não... Você é filha única? Não, eu tenho um irmão de pai e mãe e 3 irmãs por parte de pai, do primeiro casamento do meu pai. Mas eu sempre tive isso em mente, eu sempre quis fazer intercâmbio. E eu fui, assim, a primeira oportunidade que eu tive, condições, no primeiro ano da faculdade, entrei na faculdade, fiz 8 anos, entrei na faculdade, primeiro ano de faculdade, já fiz o primeiro intercâmbio. Então, eu queria já na escola ter vivido isso. Eu não sei se é um imaginário alimentado por livro e filmes. Eu acho que as pessoas que eu convivia, eu estudava numa escola particular muito boa, com pessoas de classes e condições financeiras bem diferentes das minhas, que fizeram intercâmbio, moraram na Nova Zelândia, Estados Unidos, durante o ensino médio. E isso sempre alimentou meu imaginário. Então eu sempre pensei que isso era possível, então eu queria viver aquilo. Como que eu posso viver isso? Então eu sempre tive a sensação de falta, desde sempre.
Porque eu nunca imaginei, ai, a vida é aqui, tá tudo completo e estamos em torno. Eu tenho uma grande amiga que ela saiu da casa dos pais pela primeira vez aos 27 anos e mudou de bairro. Essa foi a grande mudança da vida dela. E eu fico me perguntando, cara, como que seria a Bia se nunca tivesse saído do Ceará? Eu seria uma pessoa completamente diferente da que eu sou hoje, mas eu não consigo imaginar uma vida onde eu não tivesse saído. Porque eu sempre tive isso muito forte. E mesmo nova, não viajando para morar fora, meus pais, eles foram para a Europa a primeira vez esse ano, mesmo tendo morado em 2013 lá. Eles não tinham tido condições de me visitar. Mas a gente sempre viajou muito pelo Brasil. Então eu sempre tive essa consciência, não só do tamanho do país, como os regionalismos, as diferenças culturais. Então eu conhecia bastante do Brasil. E eu sempre tive essa coisa de viajar. E viajar sozinha, inclusive. Então era muito característico, assim. Eu tinha um grupo de dança e a gente competia e eu viajava para Joinville no meio do ano com a minha escola, sem os pais. E tinham amigas que todos os dias ligavam pra mãe. Eu passava 10 dias. Ia rolar que eu de tava qualquer lá, jeito, maravilhosa. Né? Então, assim, essa coisa de ir pro mundo e estar numa cidade que tem outro clima e que faz frio aqui. E aqui é outra cultura, tem outra alimentação. Mesmo dentro do país, eu sempre teve na minha consciência. E eu sempre tive essa sede de ir pro mundo, de ver o mundo. Eu preciso ver o que tem lá, o que mais tem pra mim, quais são as possibilidades. Então, eu acho que isso sempre deixa a gente num lugar de toda escolha implica uma renúncia. E esse é o grande desafio. Porque hoje eu tô bem aqui, mas, putz, eu não acho que encerrou meu ciclo de morar fora. Olha só, próximos capítulos. Não acho que encerrou esse ciclo na minha vida, mas ao mesmo tempo, putz, tá tão ok, que tá legal aqui, as oportunidades, as relações. Eu me dei conta que eu sou uma pessoa que é tão importante, os relacionamentos são tão bons, eu gosto de estar no Brasil e estar a um acesso rápido de avião para todos os lugares. Estar em São Paulo é conveniente, Guarulhos, aeroporto, mas... E se eu estivesse em outro lugar? Quais são as perdas? Então, é como se eu tivesse a vida inteira sopesando escolhas e consequências. E nesse momento da minha vida, o que é que eu banco? O que é que faz mais sentido? Porque sempre vai faltar. E aí lembro logo da Juju, né? É a parte que falta. Então, aquilo dali é um livro infantil, super filosófico, mas ao mesmo tempo... Cara, é realidade. Aí vem várias referências, na verdade. Aquela Biblioteca da Meia-Noite também. É um livro que fala super sobre essa coisa das escolhas e que não tem escolha melhor. Todo caminho que você vive vai ter uma coisa muito massa e uma dor muito grande, uma desilusão. Qual é o difícil desse momento que eu quero abraçar? Sim. E a gente imagina, né, que quando a gente escolhe, teoricamente, ou quando a gente toma uma decisão para algo que a gente quer muito, necessariamente isso vai ser mais tranquilo e fácil. Agora só um parêntese, né? Acabou. A tua pergunta você acha que vai se sentir completa? A completude para mim são justamente esses espaços vazios de falta, porque é aí onde eu me reconheço, por isso essa necessidade de movimentar. Tô buscando, porque se eu fico né? muito tempo, parece que eu tô morrendo aos pouquinhos. Sabe? A identidade para mim tá justamente nesse espaço vazio de crescimento, desafio e descoberta. Quando eu tiro isso de mim, parece que eu não me reconheço. E como é que foi esse primeiro intercâmbio? Quando você finalmente conseguiu, você lembra para onde foi, como é que foi? Sim. Eu fiz, o meu primeiro intercâmbio foi o que chamam de Work Experience, que você faz através de agências de intercâmbio para você trabalhar nas férias da faculdade. Você tem que ser universitário e você trabalha durante as férias de inverno da Europa e Estados Unidos, né? Aqui no Brasil é verão. Sim, que é no final a gente tá do falando ano. exatamente Novembro, disso. dezembro a janeiro, por ali. Então você vai nas férias da faculdade e você trabalha durante 3 meses. Tem o intercâmbio da Disney, muitos amigos meus trabalharam na Disney. Eu lembro que eu tentei, eu fiz a seleção, mas eu não passei na segunda fase. E eu falei, cara, não vai ser pra Disney, mas eu vou tentar outro trabalho então. Então, na mesma agência que você faz processo seletivo, eu não tinha esse sonho de ser Disney. Porque tem gente que tenta há alguns anos, que quer ser muito, trabalhar nos parques. Pra mim não era isso, se tratava de ir pra fora. Então, eu fui ver outras vias. E aí você aplica, deixa lá seu perfil, suas prioridades. E eu fui trabalhar em St. Petersburg, é uma praia na Flórida, pertinho de Tampa, pertinho ali de Orlando. E eu trabalhava era numa praia, que eu era atendente de uma loja turística, assim. Então tinha biquíni, tinha aquelas camisas que faz na hora a estampa, que você personaliza, tatuagem de rena, souvenir. Muito Fortaleza, né? Gente, faz tatuagem de rena. Aí era só tinha canadense naquela praia, porque eles fugindo do inverno do Canadá e vão pra Flórida. E foi uma experiência, assim, foi a primeira vez que eu morei sozinha. Eu fui com uma das minhas melhores amigas,
que hoje mora em Barcelona, inclusive. A gente foi juntas, então 2 meninas, a gente tinha 19 anos, a gente dividia apartamento. E aí eu lembro que recebi um paycheck semanal e eu tinha que pagar minhas contas com o que eu trabalhava na semana. Então eu recebia proporcional ao número de horas que eu trabalhava durante a semana na loja. E tinha umas escalas, então assim, às vezes eu poderia querer trabalhar mais ou menos, mas depende dos outros vendedores ou como você performou em venda. Então assim... Era venda mesmo. Venda mesmo. Não era só atender. Não era só atender. E eu lembro que foi a primeira vez que eu aprendi a cozinhar também. Eu lembro na época que, cara, eu vivi 3 meses à base de arroz, que eu aprendi a fazer arroz a primeira vez nessa época. Arroz, nuggets, carne moída e macarrão. A típica comida estadunidense. Gente, É, só comia verdade. isso. E a gente não temperava nada, só usava aquele tempero em pó. Aham. Um refogadinho, Nossa alho. Senhora. Até hoje ela tá cumprindo os problemas dessa época, né? Tipo assim, correndo atrás do prejuízo. Correndo atrás do sazon. prejuízo. Do sazon. Mas assim, pra mim foi, cara, mind-blowing, assim. Foi uma coisa... Essa sensação de liberdade... Eu nunca vou esquecer a sensação de liberdade, de estar em outro país, falando outra língua, me comunicando. E a sensação que me remete, e eu já senti isso várias vezes, é que eu posso ser quem eu quiser aqui. É quase como recomeçar do zero, porque aqui ninguém me conhece. Então eu tinha essa sensação de liberdade existencial e de comunicação, de relações, de exploração de mim mesma até, assim. E, cara, é uma coisa que você não esquece, depois que você vive uma vez, não tem como não querer viver de novo. A Nath já falou disso. Você já viveu essa experiência, assim, muito visceral de recomeçar? Sim, com certeza. É isso. Esse sentimento, assim, de estar... Ai, pra mim foi muito difícil, assim, no começo. Quando eu cheguei na França e tudo, esse sentimento de... o choque cultural, de criar uma expectativa e não ser atendido. E de se sentir, eu falei isso, né? De se sentir criança, assim, de novo. Porque aprender a falar, aprender... Então é um recomeço, assim. Mas depois que você sai dessa nuvem, né? De dificuldade, que você se entende, você vê um pouco de pertencimento no lugar, tem hora que o Ernesto quer sair da França e eu fico assim, não, mas por que tô tão bem aqui? Não, mas eu também sinto que me liberou. Depois que eu vivi uma vez fora, eu tô pronta pra morar em qualquer lugar. Sim, a sensação, eu acho que é uma sensação de, eu já conheço, eu sei como é. Vai ser duro. Eu sei que eu vou ter que me adaptar. Os primeiros meses, talvez os primeiros 2 anos vai ser duro. Mas, bora. E eu tenho uma curiosidade também, uma coisa... Cara, um estado de vulnerabilidade tão grande quando está nessa situação, de você se reconhecer e se colocar em situações confortáveis e atravessá-las. Esse sentimento, um mix de solidão, mas sou eu comigo mesma e quem sou eu nessa situação e de Ninguém me conhece, isso é bom e isso é ruim também, né? Isso é algo que, de certa forma, é um estímulo. Eu carrego interesse e curiosidade, é quase como exponenciar a nossa existência enquanto seres humanos, assim. Deixa eu acessar tudo que pode ter aqui pra mim, porque cada vez que você vai, você acessa uma faceta diferente também. Então isso é bem interessante. Sim. E você tocou num ponto também, que é o fato de... Você jogou aqui, então, eu sou casada e viajo um pouco. Como que é a sua questão com essa vida pessoal? Porque às vezes, principalmente lá do família, a gente tem umas âncoras, Sim, né? super. Então, o que você pensa sobre eu não isso? vivo como se eu viveria se eu fosse solteira, com certeza não. Exatamente. Sim. Mas não só do casamento, aqui eu puxei o casamento, mas, por exemplo, você pensa na maternidade, como que você conflitaria isso, sabe, com a maternidade? Essa é Como uma grande pergunta. Só tô jogando Com pergunta relação ao fácil. casamento, bom, eu e meu marido nos conhecemos no contexto de intercâmbio. A gente se conheceu em Paris, os dois no intercâmbio. Ele morou 2 anos e meio na França, ele fez duplo diploma. Ele é gaúcho e fez duplo diploma, estava morando na França. E eu estava na Espanha na época, em 2013, isso. E a gente se conheceu nesse contexto como estudantes. Então, querendo ou não, existe esse ponto, é uma atmosfera. E essa visão de mundo, esse desejo de movimento e tudo mais. Então, nós dois sempre fomos muito abertos a isso. E construímos a nossa vida, tecemos esse estilo de vida com base nisso. Tanto que a gente namorou 4 anos à distância, indo e vindo. Depois eu fui para Porto Alegre, a gente foi juntos para Florianópolis, estamos juntos aqui em São Paulo. Então a gente está o tempo inteiro discutindo
escolhas profissionais e como isso vai impactar na nossa rotina familiar e o que é melhor para individualmente cada um e para os dois. Então, existem concessões. Quando eu fui para Portugal os 40 dias no início do ano, eu estava emocionalmente mal. Então, eu precisava sair daqui de São Paulo um pouco. E eu falei, eu vou aproveitar, eu vou passar uma temporada em Portugal. Ele super me apoiou, foi me visitar, passou uma semana, eu acho, lá na metade, assim. Mas é uma dinâmica muito tranquila, porque a gente se conheceu no contexto, ele me conheceu, assim. Eu sou essa independência, esse estilo, esse modo de viver. Eu sou essa pessoa. Quando a gente pensa em maternidade, e esse é um assunto, tô com 32 anos, né? Então é um assunto que, querendo ou não, acho que depois do 30 toda mulher começa a... Tocar. E aí, vai ou não vai? O que é isso pra mim ou não? Esse ainda é uma pergunta em aberto na minha vida, mas é algo que eu me propus a refletir ativamente e intencionalmente. Eu converso com toda mulher que é hoje mãe, que é uma referência pra mim, ou maternidades onde eu me reconheço. Eu trago esses assuntos à tona pra eu adentrar essa atmosfera, porque eu me conhecendo, eu sei que se eu deixasse só o tempo passar, isso não ia Uma forma mais chegar. passiva, assim. Né? Não ia rolar. Então eu sou bem ativa nesse assunto. Tem uma perspectiva ali mais pra frente, 35, 36, é bem ok pra mim. Eu acho que se eu vier a ser mãe vai ser na cidade. E nessa dinâmica de mas onde estaríamos vivendo, esse é o grande X. Então será que a gente vai querer estar fora e vamos lidar com isso? E rede de apoio, isso faz diferença. Mas aqui eu já não tenho rede de apoio. Mesmo no Brasil, eu já não estou com a minha família. Então, uma amiga minha fala isso assim, cara, acho que pra ti é diferente, tu já não tá perto das pessoas. Eu falei, Exatamente. Sim. Então, isso muda tudo. existe uma grande diferença eu estar aqui em São Paulo ou eu estar na França? No dia a dia? Não existe. Meus pais, eles são super... Meu pai já é aposentado, minha mãe aposenta esse ano que vem. E eles são super abertos, disponíveis nesse sentido, assim, ela sempre repete que no dia que se eu quiser tiver filhos, ela vai ajudar onde eu estiver, ela vai pra lá e faz essa rede de apoio. Eu não sou muito preocupada com isso. Eu acho que o nosso ponto de decisão, quando entra nesse tema de maternidade, ele passa mais por um ponto, né? Quero ou não. E se eu quiser, se quisermos, né? Porque aí é uma relação de você quer ser pai, quero ser mãe, a gente tem esse diálogo. Como queremos? Aqui em São Paulo, se for aqui no Brasil, onde que a gente vê isso acontecendo? Se a gente estiver no exterior, tem determinado acesso à cultura, visão de mundo, é diferente a rotina. Então, prós e contras. Culturalmente, existe um acesso, é totalmente diferente à criação e educação. Por outro lado, você não está perto das pessoas da família. O que é que pesa mais? Eu imagino que eu tenho hipóteses, acho que meus pais estão ok hoje de saúde, se eles não tivessem, como que eu me sentiria? Cara, são muitas hipóteses. Então, atualmente, eu vivo a minha vida assim, a cada 2 anos. Eu tô olhando pro próximo ano, 2 anos. Eu não consigo projetar mais do que isso. Porque eu sinto que essa faixa de 30 e 40 vão ser muitas decisões muito determinantes e que não tem como eu antecipar. Diferente dos 20 aos 30, que você bota ali um monte de... Daqui 10 anos. É bem diferente. Mas a gente vive falando aqui nos episódios o quanto que a imigração, ou tratando aqui da Bia, né, esse lugar de cidadão do mundo, que seja, ele tem efeitos não só na gente, mas nas pessoas que estão à nossa volta. Todo mundo vai ser afetado, né? Então a migração mesmo ela é estudada não só pela pessoa que migra, mas por quem fica, por quem vai, para as escolhas que a gente vai fazendo também nesse meio do caminho. E eu fiquei pensando muito sobre o seu trabalho, porque quando você fala de você, tem um passo anterior ao seu trabalho. Porque às vezes tem essa coisa do nômade, muita gente hoje quer ser nômade. Eu quero ser nômade, eu vou por esse caminho. Só que eu fico pensando, tá, o que vem antes, assim? Porque não parece que você tem essa vontade de trabalhar por querer, por nada, assim, por somente isso, né? Mas porque parece ser um estilo de vida que ampliado vai pro trabalho, a extensão disso vai pro seu trabalho, sabe? Sim, é que eu sou uma pessoa, uma mulher muito movimentada e motivada pelo desejo mesmo. Então, todas as experiências que eu tive fora, em outras cidades, em outros países, foi motivada por eu quero. E não um contexto de, eu caí aqui, porque minha família mora, então por isso que eu tive a experiência. Essa pessoa queria morar fora, então eu aproveitei. Não, foram decisões minhas, eu tive que cavar e construir esse caminho dessas oportunidades. Então, no trabalho também é assim. Eu quero ser uma pessoa que se movimenta, eu entendo que da minha forma de trabalhar se encontra esse ir e vir, como que eu posso expandir isso? Eu vou buscar clientes fora, eu crio as oportunidades, eu não espero receber um convite ou isso cair no meu colo. Eu vou ficar aqui cuidando do jardim para as borboletas virem. Não,
eu construo o jardim, a porta, a janela, eu vou lá, eu abro, tá entendendo? Faço uma criação de borboleta. Eu faço mesmo criação crio de as borboleta, exato. Então, eu parto muito desse lugar do... Óbvio, acho que aqui é muito importante a gente fazer um recorte de possibilidades, e racial, social, financeiro, tudo. O ponto de partida é a possibilidade, né? A partir do momento que posso, financeiramente, tenho recursos e condições, como que eu posso escolher? Porque o meu grande ponto de angústia aqui é, e tenho várias pessoas ao meu redor que são assim, cara, você tem possibilidade de escolher e você não escolhe. Sim. Você está vivendo uma vida que foi construída para você, em termos de família ou de amigos, ou como você sempre achou que deveria viver. Você não abre e olha para os lados para entender quais são os outros caminhos possíveis. Será que existem outras maneiras? Eu sempre sou essa pessoa que se pergunta, existem outras maneiras? Então, isso que motivou a minha transição de carreira, que eu sou formada em Direito, estudava para concurso, passei na prova, as primeiras fases de procurador de justiça, desisti. Eu acho que não é bem isso. Isso vai me manter presa num estado, num local. Isso já não faz sentido para minha vida. Então, para mim, o nosso trabalho, ele é veículo não só de autoexpressão, de colocar a nossa voz e levar o mundo na direção que a gente gostaria, mas para fomentar a vida que a gente quer. Então, primeiro vem qual é a vida que eu quero, como eu desejo viver, o que é que faz sentido para mim. Cara, quais são as possibilidades profissionais que fomentam isso? A lógica é totalmente diferente, né? E eu acho que ela é muito mais sustentável também. Né? Porque quando a gente vive aquela coisa do... eu vou primeiro fazer o que eu sonho também, porque eu acho que tem muito isso também da nossa própria geração e de pensar assim, qual que é o trabalho dos sonhos e depois eu coloco a minha identidade naquilo. Tem muito isso. Sabe? Tipo, eu sou advogada, minha identidade tá nisso, né? E essa perspectiva de, não, peraí, deixa eu ver quem eu sou, o que eu quero fazer na minha vida e depois eu encaixo aqui. Eu não me sinto refém das minhas escolhas. E eu tô pronta para deixá-las para trase imediatamente. Sempre. Eu sempre tô pronta para mudar de ideia. Se aquilo já não estiver me atendendo mais. A nível de realização. Se eu me percebo frustrada, entediada, tem uma coisa errada. Opa, algo mudou. Ou aquilo, meus valores mudaram, a minha visão de mundo mudou. Talvez isso que eu escolhi lá atrás já não atenda quem eu sou hoje. O que é que eu preciso mudar? Isso tem muito a ver com o movimento, porque te faz ser rápida, né? Você não fica sofrendo aquela decisão. Não dá tempo, né, gente? Cara, eu me retiro rapidamente. Exatamente. Isso é bom e é ruim. Porque é como se fosse assim, eu tava conversando com meu marido sobre isso, das nossas diferenças de personalidade, assim. Eu brinco. E aí eu comentando com ele que é como se eu fosse uma pessoa inconformada. Então, tem muita coisa que ele tem um discurso assim, mas as coisas são como são, é isso, baixa a cabeça e bora. Eu não. Eu falo, não, mas são como são por quê? Pode ser de outro jeito. Então, pro bem e pro mal, é uma pessoa inconformada. Porque a bênção é a maldição. Exato, é bênção e maldição. Então, é quase como se algo tá me incomodando, tá errado, o meu impulso é me retirar ou buscar outro caminho. A minha cabeça tá sempre procurando alternativas. E não vou trabalhar uma resiliência e suportar isso daqui que tá muito ruim, porque é como eu preciso ficar. Sabe? Eu tenho esse impulso de buscar outras alternativas, outros caminhos. E me retirar do que já não me serve, sabe? Agora, você sabe que na conversa de elevador a gente começou a falar sobre Santiago de Compostela e a gente quer saber como é que foi esse intercâmbio, se você fez o caminho, se você pensa em fazer. Olha, esse foi meu segundo intercâmbio, então, né? Recapitulando, eu morava em Fortaleza, primeiro intercâmbio eu fui para os Estados Unidos e foi ótimo praticar inglês, vendedora, meio jovem e inconsequente, né? 3 meses. Aí eu voltei, continuei a faculdade e, de novo, quero morar fora. E aí a minha universidade, como que eu posso financiar e viabilizar isso? E a minha universidade, eu estudava numa universidade particular e eles estavam fazendo 10 anos de fundação. E para celebrar os 10 anos, eu acho que eram 10 anos, tá? Talvez sejam mais, mas... X anos de fundação, eles iam agraciar 5 alunos, um de cada campus, para fazer o intercâmbio com tudo pago. Então, um do Centro de Ciências Jurídicas, um do Centro de Ciências da Saúde, Tecnologia, enfim, Direito, Medicina, Engenharia, não me lembro, Publicidade, Comunicações, né? Enfim. E aí tiveram várias etapas. Foi uma prova de escrever, uma prova de marcar, entrevista e peso, enfim. Fiquei em primeiro lugar, selecionada. Cogitei não ir, tá? Porque paralelamente que eu era essa pessoa, movimento, quero ir morar,
eu também fui criada para ser a melhor aluna e focar e tá. Então, na minha cabeça, vou me atrasar. Eu vou adiar a minha faculdade. Vou me atrasar, vou me formar um semestre depois. Um semestre depois. Então, assim, naquela época, aquilo parecia uma grande perda de tempo. Aquela pressa de dar certo logo, de fazer tudo rápido, se formar o mais cedo possível. Eu cogitei muito não ir. Graças a Deus que eu fui. A vontade era maior do que qualquer coisa. E aí você podia escolher a faculdade de Direito, né, gente? Tinha que ser Portugal ou Espanha. E aí eu fui pra Espanha. Tinha algumas opções, Oviedo, Santiago de Compostela, fui pra Santiago de Compostela. E aí eu vivi lá durante 6 meses. Cara, a cidade é incrível, eu não sabia, mas é uma cidade extremamente estudantil. Por causa da universidade. Então, na verdade, são 2 faixas, universitários e idosos. Lá tem extremo. E andantes, né? E andantes. Então, eu já tinha... uma amiga da minha mãe, ela fez o caminho. Inclusive, essa amiga dela, hoje eu percebo o quanto ela teve influência em mim. Porque minha mãe sempre fala assim, cara, de onde que tu tira essas coisas? Tipo, esses desejos, essas vontades. E hoje, eu olho pra trás e vejo, cara, foi da Jo. Jo, o nome dela? Ela... Eu preciso, inclusive, mandar uma mensagem pra ela qualquer dia. Eu não sei se ela sabe disso. Mas ela morava em Fortaleza, ela era do Rio Grande do Sul. E uma pessoa extremamente viajada, cultura, ela era pintora, ela era escritora, cozinhava. Sabe, uma pessoa extremamente bem vivida e cheia de referências que eu não tinha, coisas que eu não tinha acesso. Nós ficamos amigos, o filho dela, o Léo, a gente estudava juntos na escola, alfabetização. Nossos pais ficaram amigos por causa de nós dois, que éramos coleguinhas. E, cara, as famílias ficaram muito próximas, eram quase a nossa segunda família, então passamos vários natais, várias viagens de final do ano, Gramado, até fazenda em Pernambuco, viajávamos juntos. Então acho que aquilo me influenciou muito, a visão dela. Hoje eu percebo o quanto ela teve impacto. Sim, e uma referência que não era direta, né? Ela não era a sua família. Mas é aquele lugar da possibilidade. Tipo, se eu nunca enxerguei, eu conheci, como eu sei que isso pode ser pra mim. E eu acho que ela foi essa figura, porque meus pais não eram. Como eu falei, esse ano, que eles foram pra Portugal a primeira vez, que eu até fui encontrá-los, eles não eram essa referência. Eu tive que buscar isso fora, porque eu não tinha na família. E isso sempre alimentou o meu imaginário, nesse sentido, assim. E a Jo foi uma pessoa que fez o caminho de Santiago. Todo. Cara, eu era adolescente e, tipo, o caminho de Santiago. E ela fez o caminho. Essa foi quase assim um retiro espiritual. Sim. Foi uma trajetória espiritual pra ela. Então, olha que referências. Eu lembro de quando tinha Santiago de Compostela, eu falei, quero ir pra lá. Porque aquilo eu já conhecia, eu já tinha tido algum contato com aquilo. E lá, você vê os peregrinos chegando, cara, quase arrebatados ali. Quando chega naquela igreja, que é o ponto final, depois de sei lá quantos quilômetros de caminhada, cara, a energia da cidade é muito legal. Eu fiquei com vontade de fazer. No caso, não durante o intercâmbio, porque eu já estava no destino final. Sim. Algumas pessoas fizeram alguns trechos, tá? Mas estava no inverno, Santiago é extremamente úmido, chove muito lá. Falei, cara, um dia eu quero viver isso, mas eu venho na primavera. Ou no outono, na primavera, pra viver. Mas foi uma experiência incrível, assim, culturalmente, relações. E foi um ponto de viagem ali, por morar na Europa, foi quando eu conheci muitos países. Que foi no fim de semana que eu fui pra França, pra Paris, eu conheci o Vini, que é meu marido hoje. Sim, dizem que é uma cidade que é muito acolhedora. As pessoas, como sabem que tem muitos peregrinos por lá, elas têm essa postura realmente assim de ajudar. Não existe não é ríspido, não é grosseiro, não, sim, realmente. Sim, é bem interessante isso. Eu acompanhei recentemente uma pessoa que documentou o caminho inteiro, tipo assim, do dia 0 até o fim. Ela chama Sofia e ela fez o caminho inteiro assim. Muito bonito o jeito que ela contou a história. Cara, isso é legal, porque na época a gente não tinha acesso, o Instagram tava começando. Sim. Era meio mato, assim, ainda. Então, na minha cabeça eu lembro, quando ela falou, eu vou fazer o caminho, 40 dias caminhando, eu ficava, cara, que loucura, sem contato. Porque hoje em dia você vai lá fazendo story, né? Dia 1, dia 2, dia 3. Não tinha isso, você ia lá. E ela mostra, assim, a galera chegando, entregando cerveja. Tipo assim, você é peregrino? Acolhe, tipo, dá comida, cerveja pro pessoal ficar. E ela, meu Deus. Tô aqui caminhando há mil horas, tomando uma cerveja gelada. Legal. Faz toda a diferença. Muito legal.
É muito bonito mesmo, né? Ver esse movimento todo e o que a cultura traz também para essa movimentação. Eu acho que faz muito sentido, eu acho que você tem que fazer, tá? Essa caminhada. Essa de verdade. Vocês já viram aquele Uma Mulher em Busca do Recomeço? Não. Wild. É um livro que é uma mulher... Cara, é a história de uma mulher. A vida dela virou de cabeça pra baixo, perdeu a mãe, divorciou. Tipo, sabe? Vários rompimentos. Sim. E ela foi assim, vou fazer uma caminhada. Sim. Tem a galera que é fã do livro e a do filme, né? Eu acho que é Uma Mulher em Busca do Recomeço, o título em português. Depois a gente confirma pra, de repente, colocar na descrição. Mas, cara, foi essa meio como é chamada a caminhada da trilha. É um negócio que você renasce. E cada um vai buscar alguma coisa. Eu acho isso muito legal, porque cada pessoa ali carrega uma história e tá buscando algo. Pois é, gente. E falando assim de mulheres que estão com seus projetos e que estão, de alguma maneira, financiando seus próprios sonhos, né? Eu acho que eu e Natália... Perfeito, que empreendem. A gente hoje recebeu um presente, vou falar de novo aqui da nossa xícara da Alma de Arte. Essa é sua, Bia, você ganhou de presente. Estamos eternizando assim, esse momento, realmente a primeira vez com a marca registrada do Ponto de Partida. E é de uma mulher, a Marília é uma mulher que empreende, é uma artista, literalmente uma artista. Ela faz esses trabalhos nas xícaras e faz, enfim, em paredes, em vários outros objetos. E aí sigam lá, alma.dearte. É isso mesmo. E, Bia, eu queria aproveitar, a gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast. Já foi 2 horas aqui, a gente conversou bastante. Mas eu queria... eu sei que você já falou, assim, que você só tem uma perspectiva, assim, de 2 anos, que não consegue se planejar mais do que isso, assim. Mas eu queria saber, você acha que isso te ajuda a te manter presente também nos lugares, sabe? Porque... justamente a gente estava falando em outro episódio sobre o fato de que o cidadão do mundo, ou ele vive no passado, tipo, quando a minha vida antes era muito boa, quando eu morava em tal lugar, quando eu tinha tal coisa, sabe? Ou, exatamente, ou você está no futuro, quando eu tiver isso vai ser muito bom, quando eu morar em tal lugar vai ser muito bom, minha vida vai mudar. E aí quando você falou sobre isso de, né, ter um planejamento, mas ter o movimento junto, ter um pouquinho da estabilidade, mas ser aberta para o que a vida te oferecer também. Você acha que isso de se colocar assim, 2 anos, talvez não seja tão fixo, mas assim, de ter essa ideia, te deixa mais presa no presente, assim? Sim, acho que sim, mas é preciso dizer também que nem sempre foi assim e que, cara, eu venho me propondo a fazer isso, porque no meu caso, a cabeça tá mais pro futuro. Então, o meu desafio é qual é o próximo, parece que você nunca tá onde você está. Então, quando que eu vou sair daqui? Parece que você tá sempre de passagem. E isso não é interessante. Então, hoje, a minha perspectiva é, estou em São Paulo há 2 anos. Viemos para cá com essa proposta, os 2. Somos jovens, não temos filhos, excelente lugar para crescimento e desenvolvimento profissional. Vamos ficar aqui até que faça sentido pra gente. Então, eu tenho esses acordos comigo mesma. E hoje tá tudo bem. Então eu percebo que eu só entro nesse estado de busca quando começa a nascer a insatisfação e a inquietação. Sim, então, o sofrimento em alguma medida, né? Se eu começo a ter sofrimento ou isso daqui já não me representa, eu já não caibo mais aqui, essa vida já não me serve, eu me movimento pra me retirar. Eu sou essa pessoa, que é onde vem esse lugar de ser mais inconformada. Então hoje, o que é que eu percebo? Eu tô bem com a cidade. E aí quando você se dá conta disso, cara, eu tô bem onde eu tô. Eu não sei onde eu vou estar nos 2 anos, mas por enquanto eu tô bem onde eu tô. Então eu não sei daqui a 2 anos, pode ser que daqui a 1 ano isso mude. E aí eu vou tomar uma nova decisão. Por enquanto a minha decisão é estar aqui. Eu sempre tenho a consideração parte do meu cérebro aqui, eu sei aqui no fundinho, tá aqui em paralelo essas possibilidades. Eu alimento possibilidades, mas são menos... Eu não sou a pessoa tão controladora de ter um planejamento e eu vou definir isso. A ponto de me gerar sofrimento, mas é como se eu tivesse possibilidades. Então, talvez eu passe um tempo fora. Putz, seria bom ir antes de ter filhos? Ou se a gente vai ficar por aqui, vamos ver. É como se eu tivesse na minha cabeça um caminho 1, 2 e 3. Sim. Eu sempre tenho 2 a 3 caminhos que qualquer um deles me serviria hoje. E eu fico em paz com isso. Porque o que me gera angústia, eu acho, é não ver possibilidade. Então, assim, eu tô aqui, mas eu não sei pra onde iria, eu não sei se eu não quero ficar, né? Isso me gera sofrimento. Então,
ver possibilidades, mas não se deixar fisgar por elas, me ajuda a me manter no presente, sabendo que no momento que já não me servir, eu posso tomar uma decisão e não me retirar. Então é aquilo que a gente conversou de eu não me sentir refém das minhas escolhas, sabe? Então essa proposta, esse convite a vive a temporada que tu tá, o momento atual, porque ele é finito, me ajuda a manter no presente, porque eu não tenho essa perspectiva de mudei agora para sempre. Eu sei que não vai ser para sempre. Sim. Eu tenho o histórico dos últimos anos. Muito né? bom. Eu tenho meu histórico pessoal, então assim, cara, tu não sabe quanto tempo vai ficar, então aproveita e usufrui disso ao máximo. Porque talvez seja só mais um ano, por exemplo. Sim. E você sabe que a gente tinha muito interesse em ouvir sua perspectiva em relação ao trabalho internacional, que hoje você tem base aqui no Brasil e faz esse trabalho que é pelo mundo, de alguma maneira, né? Que eu super me identifico também. Só que eu acho que você trouxe uma perspectiva além, assim. Nem dá pra gente falar de trabalho se a gente não falar, por exemplo, com o que te atravessa e de que maneira que você quer fazer esse trabalho, né? Então, de novo, é um passo anterior. Porque se isso não me fosse interessante, por que eu ia estar buscando projetos para passar 40 dias em Portugal? Ou um cliente, querendo ou não, por eu ser assim, naturalmente eu atraio pessoas que têm essa... É justamente o que eu ia te perguntar. Qual é o seu movimento para ter os movimentos, sabe? Para ir andar, para ir para trabalhar em outro lugar. O que você faz? Porque eu penso nessa perspectiva de alguém que tenha vontade também de fazer isso. Como que foi relacional? Foi na internet? Foi, sabe? Como que você chega nos outros países? São relacionamentos. O meu movimento profissional em termos de prospecção, vamos falar assim, eu nem vou falar prospecção porque eu nunca fiz uma prospecção ativa de abordar as pessoas para falar do meu trabalho. Mas a maneira como as pessoas chegam até mim, vamos dizer assim, ou me conhecem, é através de comunicação e relacionamento. E relacionamento de um viés bem genuíno pessoal mesmo. Então, qual é a minha estratégia, a minha visão, assim? Eu enxergo o processo de venda e de contratação como um processo de reconhecimento e não de convencimento. O que é que eu preciso fazer para que as pessoas reconheçam em mim a profissional mais adequada, mais interessante a elas? Porque fazer o que eu faço, muitas outras pessoas fazem. Por que eu? Então, querendo ou não, não é à toa que tantos brasileiros ou pessoas, a maioria das minhas clientes tem esse perfil de que já morou em várias cidades, que já... Não é à toa isso, é por identificação, por uma visão de mundo que eu carrego, por uma maneira de se comportar, por a pessoa querer se legitimar, também através da minha história de se ver é possível que eu faça isso, talvez por se sentir compreendida. Hoje eu estou no Brasil, mas ela já morou fora, ela sabe o que é estar aqui no lugar que eu estou. Uma pessoa que vai vir com uma bagagem que é ampla, com uma visão que não é estreita, que não vai tentar enfiar você numa caixa, porque essa já não é a minha história. Então, eu me aproximar de pessoas e esse lugar relacional, tanto na vida offline, de amigos, tudo mais, como eu falei, tenho pessoas no mundo inteiro, assim, que eu... Inclusive, essa semana a agenda dela, gente, ela tá assim, ó, malabarismos pra estar aqui hoje, vai sair daqui a pouco, tá assim. Tá Deus e todo mundo aqui em São Paulo essa semana. E eu cultivo essas relações muito ativamente. E eventualmente, quando vem a calhar, elas se tornam profissionais. Então, às vezes, são relações que eu já tenho há um ano, que começou por interesse genuíno. Cara, essa pessoa tem uma história interessante, que legal, eu quero me aproximar dela, vou marcar um café, tô aqui na tua cidade, vamos almoçar. E eu me aproximo e estreito laços. Quando aquela pessoa vier precisar do meu trabalho, ou ela tiver com algum desafio que ela sabe que eu posso ajudar, ela vai lembrar de mim, ela vai me mandar uma mensagem. Ou indicar você. Ou me indicar para outras pessoas. Então, naturalmente, essa rede ela vai se fortalecendo. Não é uma coisa óbvia, não é direta, mas é ativa. Para mim, todo o movimento ele parte das relações. Tanto na rede social, direct, troca com as pessoas, o conteúdo que eu produzo é para me relacionar. E na vida, eu sou uma pessoa extremamente sociável, eu me movimento assim, então tudo veio daí, assim. Todas as pessoas, os meus primeiros projetos de pessoas que moravam fora, me conheceram através do Instagram e se aproximaram por esse lugar, assim. E dessa vem outra e conversa e conhece e apresenta. E às vezes o movimento meu também de me aproximar, sei lá, eu acompanho uma pessoa que tá morando fora e tá fazendo um trabalho que me gera curiosidade, porque, putz, talvez eu queira fazer uma mudança parecida. Cara, vamos marcar um café, te admiro muito,
adoraria trocar uma ideia sobre o teu trabalho assim, assim, assim. E às vezes a pessoa tá aberta e troca comigo também. Eu tenho essa postura ativa, assim, diante das pessoas, de não ser blasé e não ser uma... Eu não sou passiva na internet, de ficar consumindo as pessoas silenciosamente. Eu expresso, eu reajo, eu mando mensagem. E eu acho que isso faz muita diferença. Sim, sim. De novo, né? Não tem uma fórmula mágica, eu acho que esse é o primeiro ponto. E parte de um processo que não é tão bonito, não é tão tranquilo Linear. às vezes, de autoconhecimento, né? Porque haja trampo pra gente se conhecer e entender o que serve e o que não serve pra gente. Então eu acho que desconstrói muito isso, né? Tá, eu quero trabalhar fora. Ou eu quero ter uma carreira internacional. Quer pagar o preço também? Tem muita coisa envolvida nisso. Sim, porque tem um custos, né? ponto. Esse foi o ano que eu mais viajei, mas eu nunca estive tão cansada. Se a gente for falar de desilusões, né? Qual é o ponto... Vamos falar da parte desafiadora. Eu tive uma amiga que disse, cara, ninguém fala sobre o desafio que é você trabalhar viajando. Gente, é lindo. Anywhere Office. Cara, é perrengue. E é muito cansativo, porque você, na hora livre, você tá trabalhando, não tem descanso. Você tem sempre muito estímulo social no lugar que você não tá, porque o cérebro ali tentando se adaptar, e você trabalhando. Então, é extremamente cansativo. E às vezes Sim. só queria visitar um pouquinho o local e você tá trabalhando. E tem umas regulações, assim, né, que é de você entender, já tem a complexidade do trabalho, porque trabalhar não é fácil, no geral, né? E aí você tá numa outra cultura, beleza, tô trabalhando com brasileiros, só que tem outras nuances que tem que ser consideradas. Se você tá em Portugal, por exemplo, tem algumas regras, ou tem alguns costumes, normas sociais que são diferentes, Sim. né? O próprio mercado, você Ou que a trabalha... Espanha, né? Acho que a gente já falou em um episódio aqui que tudo fecha à tarde. Aí você Aham. fica, gente, o que eu vou fazer? A siesta. O que eu Aham. faço? É. Exatamente. Você tem que se adaptar também ao local, né? E o Isso. fuso também, né? Ainda tem fuso, o desafio do fuso, se você tá gente. trabalhando com o Brasil. Então, Isso é assim, muito é difícil. lindo ter gente de vários fusos diferentes. Você sente que acorda meio atrasada, assim, quando você atende gente de fora? Porque a gente acorda, tipo, 4 horas, 5 horas depois. Eu fico, gente, a Natália já viveu isso tudo. Meu stories tá Ou bombando já. né, vejo um paciente que já fez 1000 coisas, eu acordei agora. É, a sensação de estar na frente é melhor. Só que, pelo outro lado, é melhor porque, pra mim é bom porque de manhã eu consigo trabalhar sem ninguém O me Brasil não chamando. acordou. O Brasil não acordou, então eu vou, sei lá, resolver minha vida de manhã. Só que também eu vou ficar até mais tarde. Ah, vai pegar à noite, né? Vou pegar à noite. Isso. Aí, à tarde, que assim, O depois do dia almoço... parece que é infinito, né? Infinito, exatamente, porque não acaba. E ao mesmo tempo, depois do almoço, você tá um pouco cansada, aí é a hora que tá todo mundo chamando, porque é de manhã no Brasil, sabe? Sim. Então tem isso. Baixa energia, né, depois do almoço. Super. Esses são os desafios. É óbvio, tem gente que fala, ai, que vida difícil, tá com cliente lá na Europa, que difícil. Cara, tem gente que não se adapta. Eu já recebi mensagem de várias pessoas, cara, como que tu faz? Eu tô tendo muita dificuldade. E, cara, é isso, a escolha do seu difícil. É isso que eu ia falar, é o que Então- você tava falando já, né? É. A gente vai ter que escolher. Tem os desafios. Eu também gosto. Em rotina de saúde, de treino, de esporte, é difícil manter alimentação, treino, quando você está focado em cuidar da saúde, tudo, em todas essas idas e vindas, é extremamente desafiador. Isso às vezes ferra um pouquinho também com a nossa saúde. Então, assim, são muitos preços que você paga. E são escolhas, assim. Às vezes você olhar e encarar assim. Esse ano eu nunca viajei tanto, mas nenhuma dessas viagens foi de férias. Nenhuma eu descansei. Então é você chegar e ter que emendar e continuar e rotina. Mas, cara, não tenho nada a reclamar. Foi um ano incrível pra mim de crescimento profissional. Mas ano que vem eu entro num ano mais consciente, assim, de os sims e os nãos que eu vou dar e os espaços. Porque o impacto negativo também na saúde emocional, na saúde mental e física, inclusive, a gente paga um preço. Então, eu quero tentar ter um pouquinho mais de espaço entre essas idas e vindas no ano que vem. Ou quando eu for para um lugar, por exemplo, permanecer mais um pouco. Porque isso também me estabiliza mais do que ficar indo e vindo tão rápido, sabe? Mais um episódio sem receita mágica, mas com muitas reflexões, né? E que eu tô... A gente ficaria aqui, no gente. êxtase, com certeza. Amei, Né? amei esse Muito episódio. Muito bom. É isso, então. A gente tá muito feliz de poder te receber aqui, como a gente, né, colocou ali no início. E eu acho que, mais uma vez, sua fala vem para despertar essa reflexão nas pessoas, né? A gente fala de um trabalho internacional, mas fala de uma vida que também é atravessada pela interculturalidade, pelas multiculturas, por pessoas diferentes, né? O quanto que você preza o relacionamento.
Então eu acho que conversa demais com o que a gente aborda aqui toda semana. Com certeza, deve ter tocado várias pessoas que talvez falassem, da onde que vem esse sentimento de que eu quero ir, vir, né? E eu não consigo entender, não me identifico com lugar nenhum, quero estar em todos. Com certeza falou com essas pessoas. Muito obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite. Foi muito bom, muito bom. Se eu puder dar uma mensagem final aqui para as Claro, pessoas. por favor. Quem tiver essa coisinha visceral, essa curiosidade, esse interesse, que escute. Eu sou muito, pra mim, medo ele é farol, ele é um lugar de, se eu tô sentindo medo é porque é o que eu quero de verdade. E a gente precisa encarar isso, é botar o medo debaixo do braço e entender que ele não vai desaparecer. E que é pelo desconhecido mesmo, e talvez usar isso como motivador. Encontrar, você só vai saber as possibilidades que estão diante de você e como você se reconhece nos espaços se você for. Não tem história, não tem a experiência de ninguém, você precisa ir pra saber como é. Então, se isso te toca e te mobiliza, vá, reúna coragem, as possibilidades, viabilize isso, né, se organize financeiramente, mas não deixe de viver isso, porque é algo que transforma a gente completamente. Eu posso citar a Bia Brito pela Bia Brito? Pode, Bia Brito por Bia É Brito. porque a gente uma vez trabalhando juntas, justamente, de frente com a Bia. É porque uma vez trabalhando junto com a Bia, eu tava com algumas questões em relação à carreira mesmo, né? E essa coisa do internacional e tal. E ela me fez uma pergunta que abriu meus olhos, que é justamente isso de qual das opções você queria, se não tivesse o medo, não é o mais difícil, não é... Tira todas as... Tira isso da frente, aham. Tira tudo isso da frente e se pergunta onde você iria. Entendeu? Se você não tivesse medo, se o financeiro não fosse um fator, se tudo, sabe? E aí, provavelmente, ali é onde você mais quer e é provavelmente onde está o medo, né? É onde dá mais medo de ir. Mas talvez a pessoa que está nos ouvindo aqui se faça essa pergunta, se ela tem essa curiosidade pelo mundo e tudo, se fazer essa pergunta, né? Será que se eu não tivesse nada, sabe? Se não fosse o financeiro, se não fosse o medo, se não fosse nada, eu iria? Então é porque você quer ir. Eu acho que isso escancara um pouco o desejo, assim, cru. Sim, sabe? total. E aí depois é contornar, assim, aí os recursos, né? Qual é o pior cenário possível? Se caso eu vá e dê muito ruim, o que é que vai acontecer? E na minha cabeça é impressionante. Quando eu sei que eu posso desistir e voltar, eu não tenho esse orgulho, é o suficiente. Cara, se estiver ruim, eu volto. Eu me retiro. Eu mudo. Isso pra mim é o suficiente pra ir. Porque eu sei que eu posso me retirar. Muito bom. É isso. É isso, gente. Muito obrigada. Acho que fechamos essa temporada. Com chave de ouro. Com chave de ouro, né? Agora é só 2024. E novidades, né? A gente trouxe a Bia aqui porque, quem sabe, ano que vem, 2024, né? Abril, espalhados ali por vários lugares, a gente não se encontra de novo, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada, desse novo formato. A gente está trazendo justamente o que a gente acredita e o que a gente quer ver cada vez mais por aí, né? Cidadãos do mundo, em todos os lugares do mundo. Sim. Estamos chiques, né, amiga? Tamo demais. Isso é sério. Então, até a próxima temporada, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.